Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu quero falar que eu tinha programado hoje pra falar uma coisa, mas acabou que foi interessante coisas assim de minutos. Tudo que eu tinha organizado pra falar aqui, acabou que o meu coração e a minha mente também foi levado pra falar outra coisa pra vocês aqui no meu YouTube. E eu quero falar rapidinho como foi e por que eu mudei. Foi simplesmente, eu estava adorando a Deus no banheiro enquanto eu estava me ajeitando aqui pra fazer esse vídeo. Então, na mesma hora que eu estava adorando a Jesus e cantando pra Jesus, exaltando o nome dele, falando Santo dos Santos, eu fiquei tão emocionada e meu coração ficou tão aberto pra Jesus, que eu parei para pensar nisso, assim, que o que a gente está precisando neste momento? A gente está precisando de Jesus, sabe? A gente está precisando mais do Espírito Santo também. A gente está precisando sentir mesmo de forma mais forte do que nunca nas nossas vidas a presença do Espírito Santo. A gente precisa dele. E eu queria também falar que mesmo que o tempo parece ser mais difícil, o tempo mostra que é mais delicado do que nunca, muitas pessoas morrendo, doença, e acontece que vem pra gente medo, preocupação e ansiedade, mas Cristo continua sendo o mesmo. Cristo continua amando a igreja, amando os filhos de Deus, e a gente tem que se agarrar a isso, porque continua a mesma verdade, continua aqui. A nossa casa não é aqui, a nossa casa é no céu, e a gente tem que voltar os nossos olhos para Cristo, a gente tem que voltar os nossos olhos para o céu. E Deus já tinha falado isso para mim esses dias, sobre o Espírito Santo foi colocando na minha mente de uma forma fresca e suave na minha mente, falando, olhe para o céu, pense nas coisas do céu, pense nas coisas de Deus, sabe? Então, que a gente queira cada vez mais fazer o que Deus quer que a gente faça. E eu tenho um versículo da Bíblia pra gente, pra hoje, que está em Filipenses 4, do 6 ao 7, que vai falar aqui. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, está no versículo 7, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então, que a gente queira cada vez mais e a gente busque a paz de Deus, que a gente busque cada vez mais o amor de Deus, porque mesmo que venha tempos difíceis, mesmo que ainda assim a gente está enfrentando, todo mundo está enfrentando esse tempo difícil, ainda assim que a gente guarde a palavra e que a gente queira cada vez mais a Deus. E eu vejo assim que o amor de Cristo não muda. O amor de Cristo é o mesmo. E eu vejo assim que a gente nunca fique sem vontade de ouvir sobre o que Cristo fez por nós. Pelo contrário, que a gente queira cada vez mais conhecer o amor de Cristo. Não para na cruz, mas a cruz é o auge do que Jesus fez por nós. Eu sou tão tocada quando eu penso e começo a refletir cada vez mais sobre a cruz, sobre o sacrifício de Jesus. Isso, ainda que há muito tempo eu ouvi sobre isso, é novo, porque sempre me toca. Pode passar anos e anos que eu vou continuar sendo tocada, e mesmo que a mensagem eu possa ouvir várias vezes sobre uma pessoa falando da cruz, ainda assim continua tocando meu coração, porque continua me lembrando
Deus me ama. Jesus fez isso por mim. Jesus sacrificou por mim naquela cruz. Então, que a gente não esqueça disso, que o nosso coração não se esfrie para o sacrifício de Cristo, para o que Cristo fez por nós. E isso é o começo de uma linda história que Ele quer fazer em nossas vidas. Tem propósito para a nossa vida? Tem ministério para as nossas vidas? Tem. Só que tudo isso que comece com Cristo, que comece com o Espírito Santo, que Deus nos leve a ter vontade de ler sobre o que Cristo fez por nós. Tudo que Cristo fez no passado também serve para o que Ele quer fazer em nossa vida, para o futuro. Serve também para a nossa vida. E que a gente tenha isso, fome sempre de Cristo, sempre querer também a presença do Espírito Santo. E para qualquer pessoa ter o Espírito Santo, ela tem que ter Jesus, ela tem que querer Jesus, porque até o próprio Espírito Santo vai nos levar a pensar sobre Cristo, a pensar sobre as obras de Cristo. Então, que nesse tempo, a gente estando em casa, eu mesma não pude ir para a igreja, tive meus motivos, mas acredito que você também, independente se você está indo para a igreja ou não esqueça da palavra. Ainda que você vá também para o culto, não esqueça de procurar a Deus em sua casa também, sabe? No seu particular. E o momento é propício porque, ainda que venha preocupações, ainda que venha medo, ainda que venha dúvidas, quando eu me volto para a palavra, vem paz. Quando eu começo a orar, Deus me dá paz. Quando eu começo a adorar, vem paz, vem presença do Espírito Santo. Então, que a gente faça o que Deus quer que a gente faça, entendeu? Tudo o que a gente busca, sobre quanto mais a gente vai buscando a Deus, a nossa busca com Deus não é em vão. A nossa busca com Deus não é em vão. Pelo contrário, Ele vai abençoar a nossa busca. E a gente vai buscando cada vez mais, e cada vez mais que a gente vai buscando, mais Ele vai dando a presença dEle, o amor dEle. E isso é para todos, não é somente para certos tipos de pessoas, isso é para todos aqueles que querem Deus, que querem sentir a presença de Deus, que querem sentir o amor dEle de forma verdadeira, de forma palpável. Ele abençoa, sim, todos aqueles que buscam cada vez mais a Deus. E é incrível porque também não só para sobre a presença, a gente sentir, eu mesmo sinto várias vezes, já senti aqui, e é a presença do Espírito Santo de forma como fogo. Então, a última vez que tem poucos dias que eu senti foi, eu estava ouvindo uma mensagem de uma youtuber, ela é brasileira, e ela estava falando, ela lia a Bíblia e explicava a Bíblia de forma como se fosse uma professora, sabe, assim, de forma de ensino, né, a Bíblia. Então, conforme ela ia explicando sobre isso, eu senti fogo nos meus pés. Então, isso é incrível porque a gente às vezes pensa, eu estou sozinha, eu estou lendo a Bíblia aqui, estou sozinha na minha casa, mas a gente não está só. O inimigo quer que a gente acredite nessa mentira, só que a gente não está só. E aqui um exemplo, né, que eu estava no meu quarto, aos olhos humanos eu estava só, mas aí veio a presença, eu cheguei a assistir 6 vídeos da menina, né, e eu queria saber mais, né, eu queria saber mais a fundo sobre a Bíblia, e foi incrível que ela trouxe muita coisa nova, assim, que eu mesma não sabia. Se eu lesse sozinha a Bíblia, eu não iria conseguir isso, somente o Espírito Santo, ou então, como eu pude ver a menina falando, né? Então, basta te falar isso, que quando eu senti fogo nos meus pés, eu senti a presença do Espírito Santo. Eu não estava sozinha. Mesmo que aos olhos humanos eu parecia estar só, Deus estava comigo. E é assim que Ele quer, nesse tempo com a gente. Ele quer dessa forma que a gente saiba que Ele está
com a gente. Ele quer que a gente tenha plena certeza e plena convicção que Ele está em nossa casa. Dá para você entender isso? Que não é somente para pessoas grandes, mas também é para os pequenos, é também para as crianças, é para a gente. Jesus mesmo falou, eu não vim para os sãos, eu vim para os pecadores. Pode procurar na Bíblia, Jesus falou isso. Então, que a gente entenda que acima do pecado está Cristo. Que a tua vergonha, que teu pecado não faça você se afastar de Deus, mas pelo contrário, faça querer mais a Deus. Tá precisando de ajuda, tá precisando de Cristo, tá precisando do Espírito Santo. Busque mais a Deus. Se achegue mais a Deus do jeito que você tá. Do jeito que você se encontra. Vá a Deus. É assim que eu faço. Minha história é assim. Mas que a gente sempre coloque isso na mente, sabe? Vai vir desafios? Vai. Vai vir provas? Vai. E eu vejo assim que agora parece que estão cada vez mais visíveis as provas que a gente tem que passar, que é normal e natural, porque todo mundo recebe uma prova, mesmo que a sua prova não é igual à minha, você tem prova. Todo mundo está passando por prova. E eu vejo que a solução não mudou. A solução é a mesma do passado, do presente e do futuro, é Cristo. É o Espírito Santo, é Deus Pai, sabe? Ele quer trazer a solução para a nossa vida. Ele quer mudar a nossa história. Ele quer mudar a nossa vida. Ele quer trazer vida para a nossa vida. O que parece que está morto, Deus quer trazer vida. O que parece que não tem solução, Deus quer trazer a solução. O que parece que não tem solução é porque falta Deus, porque Deus tem solução para tudo. E que a gente entenda isso, que eu não quero ser exaltada, eu quero que muitos vejam a Cristo por meio de mim. Ele tem que ser exaltado, é Cristo que tem que ser exaltado na igreja. Que seja Ele, sabe? É Ele e que seja sempre Ele. Para as nossas vidas, eu que um dia vou ser mãe para os meus filhos. E é isso, gente. Eu quero terminar com a oração. E a mensagem me surpreendeu mais do que eu esperava, porque desde ontem eu estava estudando sobre outra coisa. Mas eu vou falar que eu estava estudando ontem, que foi totalmente diferente, eu não esperava por isso. Que eu iria falar sobre este tema, mas eu vou falar no momento certo, na hora certa também, o que eu estava estudando. Só que é isso, eu vejo muitos corações que querem amor, que tenho sentido muito isso, que precisam de amor, que sente vazio, que tem perdido muitas pessoas da família ou pessoas que são próximas, muita gente perdeu. E é isso que eu consigo enxergar, corações que precisam de amor, que ainda que pessoas estejam em volta, não conhecem o amor perfeito, não conhecem o amor de Cristo de uma forma viva, sabe? Você sabe da história de Cristo, você sabe aqui sobre Cristo, tá entendendo? Muitas pessoas conhecem a Cristo por aqui, mas não conhecem a Cristo por aqui. E Cristo quer ser conhecido por aqui, sabe? E ainda que estamos neste momento, Deus quer abençoar a nossa vida por aqui. Deus quer vir com o Espírito Santo dele para as nossas vidas da forma que eu estou experimentando. Não é somente para mim, não é somente para Ana Maria. É também para você. O Espírito Santo também quer tocar você. Seja a sua mão, seja o seu pé, seja a sua mente, seja o seu coração.
Cristo quer tocar você. E eu quero orar sobre isso, sabe? Ai, glória a ti, Senhor Jesus. Porque eu fico alegre, porque o Espírito Santo quer entrar em nossas casas. Eu fico alegre porque Deus quer se fazer vivo em nossa vida, sabe? Não somente ter conhecimento, mas também ter presença, sabe? Ter fogo, ter presença viva de Cristo em nossa vida. Então, eu quero orar por isso. Senhor, abençoa, Pai, a pessoa que está comigo até agora, até aqui nesse vídeo. Abençoa essa pessoa com a tua presença, com o teu fogo, Espírito Santo. Que ela possa sentir o Senhor de forma viva, que ela tenha fome também da tua palavra, que ela tenha mais vontade de orar por ti, Senhor Jesus, mais vontade também de orar pela vida dela e pelas pessoas em volta da vida dela, Senhor Jesus. Ajuda ela, Senhor, com tudo que ela precisa. Abençoa, Senhor, o coração dela com a tua presença, Senhor. Abençoa o coração dela, Senhor, com o teu amor, Jesus. Que cada vez mais seja vivo em nossas vidas o teu amor que foi feito lá na cruz por nós, que foi feito por meio de sacrifício vivo da tua vida, Jesus. Ajuda-nos, Senhor, a cada vez mais sentir o teu amor, mesmo em diante de tempos difíceis, complicados. Ainda assim, Senhor, queremos mais da tua presença, Senhor, que a gente possa cada vez mais ver a tua presença em nossas vidas. Senhor, ajuda-nos a cada vez mais a buscar a tua presença, Senhor Jesus. O Senhor colocou na tua palavra em Jeremias: buscar-me-eis e me achareis quando buscarem de todo o vosso coração. Ajuda-nos, Senhor, a buscar o Senhor com todo o nosso coração, sem medo, mas com sede, sede da tua presença, sede da tua vida, sede do teu Espírito Santo também sobre as nossas vidas, Senhor Jesus. Que nada impeça, Senhor, da gente ter um tempo de qualidade contigo, Jesus. Seja todos os empecilhos, seja a TV, seja coisas de trabalho, seja, Senhor, ou até pessoas, Senhor, que a gente tenha vontade de buscar a Ti pelo menos uma vez no dia e pelo menos um tempo pequeno todos os dias. Senhor, ajuda-nos a Te buscar, Pai. Ajuda-nos, Senhor, também a ler a Bíblia conforme o Senhor quer, conforme o Senhor tem pra gente no dia, Senhor Jesus. Ajuda-nos diante de todas as provações, diante de todos os empecilhos que querem nos tirar e nos afastar da Tua presença, Senhor Jesus. Ajuda-nos, Senhor, a buscar a Ti como o Senhor quer, conforme o Senhor agrada em nossa casa, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, e protege a nossa mente e o nosso coração diante de todos os ataques, que todos os ataques do inimigo caiam por terra em nome de Jesus. E, Senhor, guarda as nossas vidas para o céu. Guarda, Senhor, nosso coração para Ti, Jesus. E livra-nos de todo mal. Em nome de Jesus eu peço. Amém. Que você seja abençoado por essa palavra. Que você seja abençoado com a presença do Espírito Santo. E eu só posso falar assim que eu quero mais isso, eu quero mais de Deus, eu quero mais da presença de Deus, eu quero mais do Espírito Santo, eu quero, sabe, ter sonhos, mais sonhos com Jesus, e que seja assim. É isso que eu também desejo, da mesma forma que eu desejo para mim, eu desejo para vocês, que é a presença do Espírito Santo, que é Jesus também, de forma sobrenatural em nossas vidas, e presença dele viva, sabe? Dos nossos olhos serem abertos e ver Jesus em nossa casa. É isso que eu quero para minha vida e é isso também que eu desejo para a vida de vocês. Então, eu vou ficar por aqui. Que vocês fiquem com Deus e até a próxima.